Boa noite. Onde estejas, como estejas, o que faças, o que pensas, ou de que necessitas, Deus o sabe, Jesus o sabe. Quando Jesus asseverou, eu e o Pai somos um, ele na verdade falou, eu e o Pai somos unos, eu e o Pai somos unidos. Então Jesus é uma individualidade, é um Filho de Deus, como todos nós somos filhos de Deus. O material colhido para essa exposição da noite foi tirado do livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, e também algumas pinceladas que eu tirei das obras de Joana de Ângeles. Foi no mês de maio, e o sol dardejava raios ardentes sobre a próspera cidade de Cafarnaum, que Jesus escolhera para o início do seu ministério de amor. Chegara, enfim, o momento de um pastor sublime levantar-se para conduzir o rebanho imenso. Era o prelúdio da sua mensagem, mas também o início das suas dores. Iniciar as atividades na casa humilde de Simão Pedro, e a multidão sofrida e curiosa compareceu, febricitante e aflita, sozinhos ou em grupos diversos que chegavam de todos os lugares, buscando consolo e curas para suas misérias. Ali, o divino pastor ergueu-se e sua voz suave e doce oficializou a mensagem do seu reino, não apenas como uma promessa para o futuro, mas como uma realidade para o presente. O ar pesado na sala, sem ventilação, abafava, e o tumulto dos enfermos e pacientes não cessavam os apelos. As lamentações repetiam-se em todas as bocas ao mesmo tempo, as bocas da necessidade e do sofrimento não conseguem se calar, e todos pedem, imploram, e Jesus, o médico sublime das almas aflitas, as serena, consola, cura e orienta, cura e recomenda, não tornes a pecar. Assim, o pastor do rebanho doava o seu amor e as suas virtudes, porque só ele e Deus sabiam e sabem onde estejas, como estejas, o que faças, o que pensas, ou de que necessitas, e eles providenciarão. Os atendidos eram muitos, rendiam-lhe graças e saíam, enquanto novos sofredores disputavam a sua vez para serem confortados e curados.
Deus, ao lado de todos, no meio de todos, doava-se integralmente, consolando os corações aflitos e curando as suas chagas, as suas mazelas. Todos ali têm ansiedades, dores pungentes, homens, mulheres, crianças, mas a multidão toda era a sua paixão, e por isso vieram, e para isso vieram, para amá-lo e atendê-lo. A sua proposta era amar, amar como nunca antes alguém havia amado. E assim, as horas correm céleres, sucedem-se os grupos, e o calor surcava a face doce e meiga do nobre Rabi da Galileia. Mas os apelos não cessam, as imprecações são cobradas. Em todas as bocas aflitas, sedentas, sofridas, as ânsias da cura imediata. No entanto, ali bem próximo, de pé, à porta, Simão Pedro deixa-se arrastar por uma imensa felicidade. À sua frente, no meio da multidão, Jesus estava curando e consolando, e intimamente agradecia a Deus por ter sido escolhido a sua casa e também por ter sido chamado para compor o rebanho de Cristo. As emoções que ele percorria eram tantas, e as horas se escoaram sem percebê-lo. Deixaram-se arrastar pela alegria do que presenciaram, pois nunca vira nada igual. Nunca vira nada igual antes, em lugar algum. E pensou consigo mesmo: ah, como o Mestre tem poder, como ele é poderoso, só ele é assim. Pois desesperos se transformam em alegria, lágrimas sentidas em cânticos, feridas purulentes em tecidos renovados, tão só ante a imposição das suas mãos, ou pela vibração da sua voz, ou ainda da luz dos seus olhos. Como o Mestre é poderoso! Que poderes são esses em que a dor e a doçura perdiam a sua força inclemente ante a sua ordem? É nessas reflexões que os olhos de Simão Pedro se encontram com os olhos do Mestre. E ele se assusta pelo choque e uma forte impressão de que Jesus lhe pedia ajuda. Com a face suarenta e cansada, Jesus olhou para ele. Na hora, o rude pescador compreendeu. O povo era insaciável. A dor não tinha limites. Era preciso tirá-lo dali. Romperam então a multidão e gritou: o Mestre está fatigado, o Mestre está cansado. Tomou-o pelo braço, conduzindo-o carinhosamente à praia, no fundo do quintal, onde estava o mar que ele tanto amava. O Rabi sentou-se sobre as raízes altas de uma velha árvore e, em silêncio, perdeu-se em meditação. Simão, o amigo fiel, sentou-se ao lado, um pouco mais abaixo, e pôs-se a contemplar o rosto pálido e exaurido do Mestre.
era belo, Rabi, pensava Simão Pedro consigo mesmo. Havia nele uma beleza que o fazia diferente de todos os homens que ele já conheceu. Como era bom e simples, sábio e humilde. Como era conhecedor das misérias humanas. Falava pouco, mas dizia muito. Como era gentil e puro. E assim, Simão perdeu-se também em tentação. Mas, logo depois, como se chegasse de muito longe, Simão voltou a fitá-lo e só então percebeu que os olhos grandes e claros do Rabi estavam imersos em lágrimas grossas, lágrimas transparentes, que sobressaltam, com o coração acelerado e em desassossego íntimo, perguntou ansioso: Rabi, estás chorando? Choras, Rabi? E a interrogação ficou no ar, sem resposta. Simão Pedro, então, lembrou-se de imediato das curas do dia e de Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, que desde há muito tempo estava imobilizado em total prisão, num leito infecto, detestável, impedido de qualquer movimento, esquecido do seu catre, aguardava a morte, que tardava e não vinha, mas sabendo que o Messias estava na casa do pescador, fazendo curas, pediu para que amigos o levassem a ele. Lá chegando, a multidão era tão compacta que não puderam levá-lo à sua presença. Ante a aflição que tomou conta dele e o desespero que o dominou, com medo de perder a oportunidade, um dos amigos sugeriu erguê-lo ao terraço e descê-lo pelo teto à sala onde o Rabi curava. E assim o fizeram. Subiram na escadaria lateral, conseguiram abrir uma abertura suficiente para descer-lo por ela, atado a cordas. A sala apinhada de gente abriu espaço e Jesus, como se o esperasse, e o esperava realmente, fitou-o demoradamente em silêncio. Todos, de repente, ficaram em silêncio. Todos ficaram em silêncio, examinando a ruína do corpo do paralítico. Então, Jesus deu um passo à frente, abriu os lábios e falou: Natanael ben Elias, tu crês que eu te posso curar? A voz era aveludada e forte, meiga e firme. Sim, respondeu, creio, e o estremecimento agitou-o todo, e soltou um grito de espanto: Senhor, Senhor, como sabes o meu nome? Conheces-me? Tu me conheces, Senhor? Sim, eu te conheço, Natanael ben Elias, desde ontem, desde antes, desde muito antes. Sou o bom pastor
e conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Sou Simão. Natanael, entenda-me, o bom pastor que conhece nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Natanael não entendeu o que Jesus queria dizer desde antes, desde muito antes, e o suor correu-lhe pelo corpo, sujo e febril. Jesus então exclamou: os teus pecados estão perdoados. Houve um novo estremecimento no corpo paralítico. E o rabi repetiu: os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. E voltou-se para Natanael, distendeu os braços, alongou as mãos, segurou-as em Natanael, falando imperioso: levanta-te, pegue a cama e vai para a tua casa. O silêncio na sala, em expectativa, ficou ainda maior. Todos aguardavam. O enfermo oscilou como uma cana ao vento. Desejou falar algo, mas não conseguiu. Estava de pé. Estava de pé novamente. Que milagre! E explodiu num grito de ventura: salve, Rabi! Salve, Rabi! Hosana, Senhor! E saiu em meio à turma. Nisso, Pedro voltou novamente para Jesus e repetiu: choras, Rabi? De alegria no suborno, diante dos eventos felizes deste dia, não é verdade? Jesus, enfim, falou: choro, Simão. Respondeu pausadamente: choro sim, de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expusestes aos fariseus astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram te espreitar. Perdoastes pecados e curastes a tantos, confortastes tantos corações, e choras. Não te compreendo. Sim, não me compreendes, nem tu, nem eles. Tenho, no entanto, piedade deles e os lamento. É que Natanael está agora numa estalagem da cidade, entre copos e copos de vinho capitoso, comemorando a volta da saúde e a volta ao prazer do corpo. Exibe o corpo, agora sem paralisia, para mulheres infelizes, arrendadas para o comércio carnal. Eu sei que não podes me compreender, nem tu, nem eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Mais tarde, Simão, bem mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nas pessoas, eu enviarei alguém em meu nome para despertar as consciências. Em toda a parte, vozes do além se manifestarão, lecionando esperanças e 1000 consolações. O mestre silenciou por um momento, ao que interrogou o discípulo: e
quando esse Consolador chegar, os homens o receberão de imediato? Não, Senhor, não a princípio, mas esse enviado ficará para sempre ao lado da humanidade, ajudando sem cansaço, trabalhando a era da paz. Invadirá todas as classes sociais, convidando ao exercício do amor e à prática do perdão. Assim, o Mestre deu por encerrada a lição do momento e silenciou. E os séculos correram largos através do tempo, e veio o Consolador prometido por Jesus na hora certa. E com esse Consolador também veio a lição: onde estejas, como estejas, o que faças, o que pensas, ou de quem necessitas, Jesus sabe e providenciará. Confiemos, Jesus sabe e haverá de providenciar auxílio para as nossas necessidades. Assim como Jesus sabia onde estava Natanael depois de ser curado, assim Ele também sabe onde e como nós estamos, sabe o que nós pensamos e o de que necessitamos. Bem sabemos que muitas vezes aquilo que nós mais necessitamos, de fato, é diferente daquilo que Jesus propõe. Mas nós bem sabemos que o que mais necessitamos no momento é amar, mas também perdoar. Se nós guardamos mágoa em nossos corações, ainda não aprendemos a perdoar de fato. Se a mágoa reside em nossos corações, o perdão está distante. Se nos sentimos injustiçados, incompreendidos, ficamos paralíticos da alma. É quase natural, mas não divino. Por que guardar mágoa? O que ganhamos com isso? Senão perturbação e doença para nós mesmos. Vamos tirar isso de dentro de nós. Isso há uma maneira eficaz para diluir a mágoa, que é através do exercício do perdão. Perdão, como Jesus nos ensinou, perdoando. Perdoar é uma necessidade urgente, antes que se transforme em desejo de vingança. Não seremos livres enquanto estivermos magoados. Não seremos felizes enquanto estivermos odiando. Rogar perdão quando nós somos os equivocados e conceder o perdão aos outros nos tranquiliza a consciência e o coração. O perdão, portanto, tem regime de urgência. É compromisso sério conosco mesmos. O perdão sincero também é um ato de amor que mais enobrece aquele que perdoa. O perdão sincero é um verdadeiro ato de amor que mais enobrece aquele que perdoa, aquele
perdão. Corações despedaçados por um amor não correspondido, por alguém que nos feriu, nos magoou, nos traiu, gera dores íntimas que geralmente nos levam às lágrimas. Lágrimas, muitas vezes de revolta, lágrimas, outras vezes de tristeza, chuva de pranto e de desespero. Mas lembramos que Jesus também chorou, e inúmeras vezes. Chorar não é uma vergonha. Chorar não é uma vergonha. Quando precisar de chorar, chore. Choremos, oculta ou publicamente, não importa. O choro mostra o que a boca não consegue falar. O choro mostra o que a boca não consegue falar. O pranto sincero desnuda a alma e esvazia as barbas do coração. Perdoemos, Senhor, como Jesus perdoou, e amemos sinceramente, como Jesus amou. Ainda que sozinhos, Jesus está conosco e sabe o de que necessitamos. Ignorado por todos, mas por Ele lembrar e atendido, sempre seremos confortados. Confiemos nele. Assim, amaremos como Jesus amou e deixemos o amor tomar conta de nós. O amor sublime, o amor puro. Quando o amor nasce e brota, abre-se em flor e perfuma todo o ambiente, glorificando a Deus. Quando o amor nasce e brota, abre-se em flor e perfuma. Em lugar algum há impedimento para o amor. Ninguém resiste ao seu poder. Quando chega, nada pede, coisa alguma exige. Quando é aceito, facilmente cresce, abre-se em perfume, floresce, frutifica e se rejubila. Um legítimo amor nunca se perde, mas se ele se afasta, é porque não era um amor autêntico. Um legítimo amor nunca se perde, mas se ele se afasta, é porque não era um amor autêntico. Quando o amor falta no coração, o coração adoece. Quando o amor volta ao coração, então retorna a vida. Por isso, o amor, e tão somente o amor, é o alimento mais importante da alma. O amor é a presença de Jesus em nós. Sempre é mais feliz aquele que mais ama. Sempre é mais feliz aquele que se doa, serve e perdoa. É fácil ser feliz. É fácil ser feliz. Creiam, ame-se, ame mais o seu próximo. Ame a Jesus. Ah, como é bom poder amar. Como é bom poder amar. E ainda melhor quando o amor é recíproco, pois que se transforma em uma onda que vai e uma onda que volta, em ritmo de alegria, de bem-estar. Amar é estar com Jesus.
Viver, Jesus. Amar é estar com Jesus. Conhecê-lo é guardá-lo na mente, mas amá-lo é guardá-lo no coração. Onde estiver plantado o amor do Cristo, aí ele mais perfuma e floresce e dá bons frutos, sempre dá bons frutos. Deixemos-nos arrebatar por essa dádiva de Deus e amemos sempre e constantemente. Ó, flores do jardim do Cristo, aqui reunidos, todos vós sois flores do jardim de Jesus, aqui reunidos. Que momento esse em nossas vidas. Ó Senhor Jesus, faça-se a tua vontade em nossos corações, para que também não fiquemos nós, por nossa vez, paralíticos. É nosso dever amar sempre. Quando Natanael e Elias recebeu a orientação do Cristo, vá e não tornes a pecar, está ali inserida a segunda parte. Os teus pecados te fizeram paralíticos. Portanto, nós devemos tomar cuidado e não errarmos. E quando erramos, nem tudo está perdido. A misericórdia divina sempre dispõe de recursos outros para nos levantar um bom ânimo, nos encorajarmos, porque onde estivermos, como estivermos, o que estivermos fazendo, o que estivermos pensando e o do que necessitamos para a nossa saúde, nosso bem-estar, Jesus o sabe e providenciará os recursos na hora certa para cada um de nós. Confiemos, entreguemos-nos a Jesus, o nosso Senhor. Que a paz fique com todos nós. É sempre um ponto alto, um ponto máximo das nossas reflexões, pois através dela nós fazemos o exercício da gratidão ao Pai, nós nos conectamos à divina providência. Por isso agora rendemos graças a Deus, a Jesus de Nazaré, a Maria Santíssima e também os nossos guias espirituais, os protetores desta casa, esses abnegados trabalhadores que incansavelmente nos orientam, nos consolam, nos enxugam tantas vezes as lágrimas. Ó Divino Pastor, tange nossos corações com o teu cajado de amor, tange as nossas mentes com a tua paz, pacifica-nos, orienta-nos para podermos seguir adiante como ovelhas do teu rebanho. Ah, sublime Jesus, tu que passastes, tu, Senhor, que passastes pelos espinhos venenosos desta terra,
embora ferido, maltratado, e mesmo assim soubestes espalhar as rosas brancas de perdão a todos aqueles que te feriram, que te maltrataram. Ah, sublime Jesus, faz de nós, neste momento, nós que não estamos feridos, nem sendo maltratados, muito pelo contrário, nós que agora andamos, graças à tua bondade, sobre as pétalas macias dos teus ensinamentos, que a doutrina espírita nos oferece, que o Consolador prometido nos oferece. Então, Senhor, faz de cada um de nós também, ainda que pequenos, mas faz de nós também distribuidores do perfume do teu amor, distribuidores da pureza da tua paz, e que também saibamos ofertar as rosas brancas de perdão a todos aqueles que vieram a se equivocar para conosco, mas que também saibamos ofertar as mesmas rosas brancas àqueles aos quais nós equivocadamente os ferimos. Por isso, Senhor, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, para que doravante nunca mais sejamos nós os protagonistas das lágrimas sentidas, as lágrimas sofridas, a escorrerem pelas faces dos entes queridos. Ó Divino Pastor, como é bom estar contigo, e neste momento, cada um de nós que aqui estamos, te ofertamos um buquê de flores brancas, de rosas perfumadas, para que saibas o quanto te amamos. E assim, Senhor, as nossas vidas agora colocamos em tuas mãos, para que delas faças o que te aprouver, sem sequer nos perguntar o que nós queremos, pois tu, Senhor, e tão somente tu, sabes exatamente o de que necessitamos e o que é melhor para cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.